Você sabia que mais de 80% do oceano ainda não foi mapeado, visto ou explorado por seres humanos? Embora digam que o que você não sabe não pode te machucar, é justamente o medo do desconhecido que torna o mar um dos lugares mais assustadores do mundo. De olhares de tubarões a uma cidade subaquática, o oceano guarda mistérios que nos intrigam. Se você tem medo do mar, é melhor reunir coragem, porque talvez você não devesse estar assistindo a este vídeo. Para algumas pessoas, o paddleboarding pode ser uma atividade divertida e relaxante, mas isso só se você conseguir superar o medo do que pode estar lá embaixo. E às vezes, o que está embaixo pode subir para te lembrar que um minuto de medo pode ser saudável. Foi o que aconteceu com Luke Riley enquanto praticava paddleboarding na costa da praia de Kwautunga, na Nova Zelândia. Ele acabou sendo perseguido por um assassino subaquático. Assim que Luke chegou à superfície, uma orca se aproximou e tentou morder sua prancha, enquanto ele, atordoado, tentava manter o equilíbrio. Felizmente, a baleia foi embora a uma velocidade impressionante. Luke, no entanto, ganhou uma história para contar ao redor da fogueira na praia. Apesar de sua ferocidade e habilidades como predadores, as orcas geralmente não representam perigo para os humanos. Os únicos ataques documentados ocorreram em cativeiro. As orcas são seletivas com sua alimentação e só comem o que seus pais ensinam. Como as pranchas de remo e os humanos não são fontes confiáveis de alimento para essas baleias, nós não fazemos parte do seu cardápio. Mesmo assim, considerando a mordida curiosa que a orca deu na prancha, eu teria corrido para a praia de qualquer jeito. Agora, imagine isso. Você está de férias com seus amigos na Nova Zelândia, se divertindo, tomando uma gelada, correndo pela praia e aproveitando o sol, quando, de repente... Get out of the water! Get out of the water! Go, 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 go! Oh my god. Bang, Julia! Bang! Oh my god! Bang, get in! Bang, get in! That is so cool. Parece que esses amigos estavam prestes a se tornar um lanche para tubarões, mas na verdade era apenas uma orca. Ela fazia parte de um grupo que se aproximou da costa de Opito Bay Beach, em Coromandel, na ilha norte da Nova Zelândia. Estava caçando arraias e acabou chegando a apenas 9 metros da praia. Baleias assassinas e arraias. Acho que vou continuar fazendo castelos de areia em terra firme. Obrigado. Quase todos têm um medo leve de tubarões, ou galeofobia. E, considerando aqueles dentes afiados, suas habilidades predatórias e silhuetas aterrorizantes, é bem compreensível. Então, o que você faria se estivesse nessa situação? Em fevereiro de 2020, esse tubarão-tigre se aproximou calmamente de Nick Brady, que estava mergulhando na costa das Bahamas. Quando se encontraram a apenas alguns centímetros de distância, Nick estava numa posição bem perigosa, praticamente uma isca para o tubarão. Embora parecesse apenas curioso, o tubarão-tigre, que perde apenas para o tubarão branco em ataques a humanos, é responsável por 738 ataques documentados desde 1580, sendo 36 fatais. Embora pareça arriscado colocar a mão na frente de um tubarão, Nick teve a presença de espírito de tocar o nariz do tubarão, fazendo com que ele se afastasse. Dentro do focinho de um tubarão, há centenas de músculos sensoriais que detectam mudanças nos campos elétricos e magnéticos ao redor do oceano. Isso ajuda os tubarões a navegar e detectar presas, pois todos os animais geram um campo elétrico suave devido à atividade de seus nervos e músculos. Um simples toque no nariz de um tubarão pode interferir nesse sensor, resultando em uma sensação desconfortável para ele, fazendo com que provavelmente nade para longe. Embora Nick seja uma mergulhadora profissional, interagir com predadores como esse ainda é extremamente
extremamente arriscado. Um movimento errado e as coisas podem ficar bem aterrorizantes e muito rápido. Agora, imagine ficar cara a cara com um tubarão, o que já é uma experiência assustadora. Mas o que você faria se fosse cercado por 25 deles? Flutuando imóvel na superfície da água, essa mulher estava completamente cercada por pelo menos 25 tubarões lixa nas águas rasas das Maldivas. Embora esse vídeo pareça insano, desde o início dos registros, apenas 9 ataques não provocados de tubarões lixa a humanos foram documentados. Essa espécie não costuma ser agressiva, mas sua mordida não é brincadeira. Os dentes do tubarão lixa são como raladores de queijo, triturando a comida à medida que a sugam para dentro da boca. Se um tubarão lixa te pegar, você ficará com um pequeno buraco onde a ferida estava e sua carne será moída. E o pior é que uma vez que um tubarão lixa agarra sua vítima, ele raramente solta. Em maio de 2016, Shailene Borkowski, de 23 anos, estava nadando em Boca Raton, na Flórida, quando um tubarão lixa de meio metro agarrou seu braço e não queria soltar. No fim das contas, Shailene e o tubarão precisaram ser levados ao hospital para serem separados. Isso definitivamente faz você pensar 2 vezes antes de se juntar àquela mulher destemida das Maldivas que nadou com 25 tubarões inofensivos. Eu, sinceramente, não vou ficar em um lugar com 25 aspiradores de carne, nem pensar. Mergulhar no oceano pode parecer uma ótima ideia para as férias, mas você nunca sabe quais criaturas podem estar por perto, até mesmo em águas rasas. Oh, no, 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 no. Oh, my God. Get out! Os hóspedes do Splash Resort, na Flórida, ficaram horrorizados ao ver um tubarão-martelo atacar um banhista perto da costa em 2021. Ao olhar mais de perto, percebe-se que o tubarão estava, na verdade, mirando um pequeno peixe que usou o banhista como escudo para escapar. Tubarões-martelo são predadores muito eficientes e sua cabeça em forma de martelo aumenta a capacidade deles de localizar presas. Essas 2 extensões laterais, chamadas de cefalopólios, e a posição de seus olhos, que ficam nas laterais da cabeça, permitem que o tubarão veja para cima e para baixo o tempo todo. Felizmente, para o banhista, não há registros de tubarões-martelo matando alguém em um ataque não provocado, mas as coisas poderiam ter sido bem diferentes se ele tivesse se deparado com outro terror dentuço um pouco mais longe da costa. Em dezembro de 2021, David Sherry se viu sozinho no mar aberto, cara a cara com essa máquina de matar. Mesmo com uma lança de pesca para se proteger, David estaria em sérias dificuldades se o grande tubarão branco realmente quisesse atacá-lo. O grande tubarão branco é o responsável pela maioria dos ataques não provocados a humanos na história, com um recorde de 354 ataques, sendo 57 fatais. Apesar de ser um apaixonado pescador subaquático e amante do oceano, até David admitiu que começou a surtar um pouquinho quando o tubarão começou a nadar em sua direção. Felizmente, dessa vez, o senhor Dentuso decidiu que David não parecia tão saboroso. No entanto, a situação poderia ter ficado bem mais dramática se o tubarão branco tivesse se interessado mais. Agora vamos mergulhar de volta. A mais de 900 metros abaixo da superfície, a luz que vem de cima é tão dispersa e absorvida pela água e pelas partículas que tudo lá embaixo fica envolto em escuridão total. Embora o oceano profundo ainda seja um mistério, já conseguimos capturar em câmera algumas criaturas horripilantes que vivem nesse abismo, como essa aqui, por exemplo. Este é o tamboril, um peixe que pesca outros peixes. Seu nome vem da palavra pescador, já que ele utiliza uma isca presa à sua cabeça, uma luz bulbosa cheia de bactérias emissoras de luz que atrai suas presas para a boca dele. Como mariposas, atraídas pela luz, suas vítimas, curiosas, acabam indo direto para o jantar. O tamboril não é só horrível de se ver, mas também tem práticas de namoro bem assustadoras. Desde que nascem, os machos não são muito preparados para a vida marinha.
Eles não têm isca, então acabam se agarrando a uma fêmea. O pequeno macho morde a fêmea, muito maior do que ele, e se transforma em um parasita, se fundindo com ela e recebendo nutrientes em troca de seus sucos masculinos, usados para fertilizar os óvulos dela. Que romântico, não? Apesar de sua aparência demoníaca, a fêmea do tamboril tem uma paciência impressionante, carregando vários namorados parasitas ao longo de seus 30 anos de vida. Por mais complicadas que as relações humanas sejam, depois de ver isso, me sinto bem sortudo. Já pensou se ela quisesse ficar sozinha? Agora, se você achou o tamboril esquisito, espera até ver a próxima criatura subaquática, que é tão bizarra que parece ficção. Este é o Macropina microstoma, ou peixe fantasma, encontrado a mais de 1000 metros abaixo da superfície do oceano. Acredite ou não, aqueles buracos no rosto do peixe são suas narinas, e as bolas verdes dentro de sua cabeça são seus olhos tubulares internos, que podem ser girados para olhar para frente ou para ver o que está acontecendo acima dele. E eu sugiro que você se acostume com esse peixe te encarando, porque ele não tem pálpebras e nunca pisca. Em vez disso, possui um escudo transparente cheio de fluido que protege seus olhos. O Macropina geralmente cresce até cerca de 15 centímetros, o que é uma bênção quando se considera sua aparência horrível. Sério, já imaginou esse peixe do tamanho de uma baleia? Seus olhos seriam do tamanho de bolas de boliche. É incrível e aterrorizante imaginar que essas criaturas alienígenas realmente existam em nosso planeta, mas fico feliz que elas estejam bem longe de nós, lá no fundo do oceano, agora de volta à superfície. Uma viagem de pesca pode ser uma experiência relaxante e divertida, especialmente com alguns amigos. Mas para um grupo de amigos, uma viagem de pesca no Ano Novo acabou se transformando em um encontro com o destino, deixando todos com as pernas tremendo de medo. Olha só isso! Esse quase acidente com um peixe marlim capturado na costa de Port Stephens, na Austrália, em 2016, foi o mais próximo possível de um desastre. O marlin decidiu que queria algo diferente em seu cardápio naquele dia e quase conseguiu espetar o pobre pescador, transformando-o em um espetinho no mar. Isso só mostra uma coisa: no oceano não há lugar seguro, nem mesmo acima da superfície. Embora os principais predadores do oceano geralmente não te sigam até a terra firme, ainda assim, existem criaturas aterrorizantes no mar que podem causar tanto pavor em terra quanto no oceano. Oh my... me dead! I cannot stop shaking. Welcome to Cardwell, North Queensland. Shit. Oh my lord. He's like 1, 2, 3. I can see like 4 meters and he's still got tail in the water. That's the biggest crocodile I've ever seen in my life. He's coming back for my shark. Sorry guys, the video is super shaky, but this guy is like less than 10 meters away from me. Me dead! I cannot stop shaking. Parece que agora temos que nos preocupar com crocodilos no oceano também. Era só o que me faltava. Após uma viagem de pesca normal, numa manhã de domingo no norte de Queensland, Austrália, Tony e Yvonne Palmer pegaram muito mais do que esperavam. Depois de capturar alguns tubarões pequenos, algo ainda mais aterrorizante surgiu das ondas ao longe. Um gigantesco crocodilo de água salgada, que parecia ter pelo menos 4 metros de comprimento, apareceu e roubou os tubarões que Yvonne e Tony haviam capturado. Embora
Embora encontros com crocodilos na praia como esse sejam raros em muitas partes do mundo, na Austrália não é tão incomum ver crocodilos surfando nas ondas do oceano. Os crocodilos de água salgada são muito territoriais e agressivos por natureza e podem migrar caso percam disputas de território. Essas migrações podem levar semanas, fazendo com que eles naveguem pelas correntes do oceano até chegar ao seu destino. Parece que esse crocodilo teve sorte de encontrar um drive-thru de tubarões em sua viagem. Então, se você achou que a praia ia te manter seguro do que se esconde nas ondas, pense novamente. Ou melhor, só não vá para a Austrália. Quando Jules Case e seu parceiro de mergulho foram explorar as águas de Port Phillip Bay, na Austrália, o morador local do oceano decidiu que iria explorá-los de volta, mas de uma forma bem assustadora. Embora as criaturas marinhas geralmente sejam curiosas com os equipamentos de câmera, esse polvo maori ignorou a câmera e mirou diretamente na cabeça do mergulhador. Embora o mergulhador tenha escapado sem problemas, o resultado poderia ter sido bem doloroso se o polvo tivesse mordido. O bico do polvo se esconde entre seus 8 braços e é afiado o suficiente para rasgar carne com facilidade, além de esmagar conchas. Então, ficar cara a cara com esse morador do oceano não é tão inofensivo e fofo quanto pode parecer. Eu não sei o que me dá mais medo, ser estrangulado por um polvo ou ter que dar um beijinho neles. Os polvos ocupam um lugar estranho entre o adorável e o horrível, mas algumas criaturas subaquáticas com muitos membros são incrivelmente fofas de uma forma bem diferente. Todos os anos, membros dessa espécie particular de caranguejo-atum encontram seu caminho até a costa oeste da Califórnia, vindo do México. Durante esses períodos, os caranguejos-atum, também conhecidos como lagostas, podem ser vistos em bandos, aos milhares. A mini-banda vista aqui, com seus beliscões hesitantes e curiosos, parece estar verificando a mão da mergulhadora Jessica Harmon, talvez para fazer amizade ou devorá-lo. E aí, o que você acha? Fofinho ou aterrorizante? Deixe nos comentários abaixo. A Grande Barreira de Corais é um dos trechos oceânicos mais famosos do planeta. Embora seu exterior deslumbrante e colorido pareça um parquinho de diversões, existem recifes encantadores que podem acabar pegando você. Não posso ser a única que ficou segurando a respiração enquanto ele estava lá embaixo. Esse aventureiro aquático e seus amigos descobriram um buraco negro aquático e decidiram mergulhar de cabeça no vazio para ver onde aquilo os levaria. Acho que não preciso dizer que essa é uma situação do tipo, não tente isso em casa. Mergulhar em um abismo rochoso como esse pode ser um jeito infalível de quebrar o crânio. Além disso, uma vez dentro de um buraco como esse, uma curva errada pode terminar em desastre se você não encontrar a saída ou for levada por uma corrente. Felizmente, esse Aquaman conseguiu sair ileso dessa vez, e espero que saiba a sorte que teve. Se o pensamento de ficar preso em um labirinto subaquático fez você ficar sem fôlego, o próximo mergulho vai fazer você correr atrás de um tanque de oxigênio. O mergulho livre é um esporte sem nenhum tipo de equipamento, e se a ideia de se aventurar nas profundezas sem um meio de respirar não te deixa desesperado, espere até ver o quão fundo essas pessoas mergulham. Adam Stern, um mergulhador profissional, adora cair de propósito em penhascos subaquáticos. Com o mergulho livre, você só vai até onde seus pulmões permitem, e se não souber bem suas capacidades, pode ser o seu último mergulho. Felizmente, Adam não só sabe como forçar o ar pelos ouvidos para manter a pressão correta, como também tem noção de quanto tempo pode ficar lá embaixo. Mesmo assim, o jeito como ele não se agarra a nada enquanto mergulha no abismo rochoso dá a sensação de estar
estar dentro de um filme de terror oceânico. Eu não sei você, mas toda essa ideia de prender a respiração no fundo do mar me deixou tonta. Talvez um pouco de água fria ajude a refrescar as ideias. Agora, imagine mergulhar sob uma camada de gelo espessa o suficiente para prender um homem adulto. Esse mergulhador transforma o mergulho livre em mergulho congelado. O local é o Lago Milada, na República Tcheca. Embora não seja no oceano, a República Tcheca não tem litoral. Então, na minha opinião, um lago congelado é quase tão aterrorizante quanto o mar. Felizmente, Paul Calpon é um mergulhador de gelo profissional e a corda amarela o ajuda a encontrar o caminho caso fique preso. Mas com a água tão fria, capaz de chocar o corpo e até causar uma parada cardíaca em pessoas mais fracas, situações assim devem dar motivos para temer tanto lagos congelados quanto o mar. Voltando aos horrores oceânicos, você pode imaginar que as criaturas mais rápidas do oceano são as mais aterrorizantes, mas o próximo vídeo vai te convencer do contrário. A visão que você verá fica no fundo do Mar Atlântico, ao largo da costa da ilha espanhola de Lanzarote, e certamente fará qualquer mergulhador parar. Esse local é conhecido como o Museu de Arte Subaquática de Lanzarote, e lá a famosa escultura Homem do Mar está posicionada a 12 metros de profundidade. O que a torna realmente assustadora para mergulhadores é o ambiente ao redor, água turva, com pouca visibilidade e a escultura surgindo das sombras de forma súbita, criando a sensação de estar sendo observada por algo estranho e fora de lugar. Essa área, ao largo das Ilhas Canárias, é famosa por suas grandes profundidades e por ser o lar de criaturas misteriosas. Embora a escultura tenha sido criada para ser um ponto de visitação artística, ela acaba se tornando o cenário perfeito para um filme de terror oceânico. Para qualquer mergulhador, o clima de suspense é intensificado pela falta de luz e pela presença de fauna marinha, como tubarões e peixes de águas profundas, que podem surgir a qualquer momento. Essa experiência subaquática faz você repensar suas aventuras no oceano, já que, além dos perigos naturais, a sensação de solidão e de estar em um ambiente alienígena aumenta o terror de explorar o fundo do mar. O Atlântico abriga um museu subaquático composto por 300 estátuas humanas em tamanho natural, criadas pelo artista britânico Jason de Caires Taylor. Jason criou essa instalação como um lembrete de que a vida humana está sujeita aos movimentos e à vontade do oceano. Com os níveis do mar aumentando, essa coleção aparentemente interminável de corpos de concreto nos alerta sobre o destino da humanidade, se continuarmos ignorando a questão das mudanças climáticas. Essas estátuas são realmente assustadoras, especialmente à noite, e o Museu Subaquático de Arte em Cancún, no México, também de Jason, sem dúvida consegue ser ainda mais assustador que essa última instalação. Esse é um mundo subaquático misterioso, povoado por nada menos do que 450 figuras humanas, cada uma feita com cimento de pH neutro que permite que corais e algas cresçam livremente nessas almas infelizes. A maioria dessas estátuas está nas profundezas desde 2009, já totalmente transformada pela natureza, com suas figuras e rostos cobertos pelas algas. No entanto, enquanto essas estátuas humanoides submersas cobertas de lama do mar são aterrorizantes, há outras ainda mais assustadoras. Essa escultura subaquática é absolutamente horrível e pode ser encontrada nas profundezas do Lac de Neuchâtel, na Suíça, a mais de 40 metros abaixo da superfície. Essa carinha está aqui para garantir que você nunca se esqueça do seu medo de criaturas marítimas, mesmo que esteja em um lago. O tubarão de quase 5 metros foi feito em 2007 como parte de um curta-metragem de terror chamado Choque ao Lac e acabou virando uma atração turística local para mergulhadores em busca de um bom susto. Felizmente, esse tubarão demoníaco é apenas uma escultura, mas ainda assim é aterrorizante e tão assustador quanto seu equivalente da vida real. Com certeza, ele vai
vai para minha lista de motivos para nunca entrar em qualquer lugar com água em que eu não consiga ver o fundo. E considerando tudo o que vimos hoje, até os lugares com água que você consegue ver o fundo também não são seguros. Acho que vou ficar com a terra firme mesmo. E aí, com quais desses terrores aquáticos você mais se assustou? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.